sábado maravilhoso, né? Sábado gostoso para adorar a Deus, não ter calor, né? Está caindo uma chuvinha fina, estamos felizes na casa de Deus e vamos estudar, como a mamãe costuma dizer, a sobremesa espiritual dessa manhã. Amém? Nós temos um texto para estudar hoje, é o texto de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Vamos estudar esse texto tão rico de ensinamentos para nós. Alguém ajuda Vinícius a encontrar? Efésios 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10, mas vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Pai que está nos céus, honrado, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Ontem, hoje e para sempre, em todos os recôncavos do universo, toda a tua criação te louva. Nós ouvimos os passarinhos, ouvimos os sapos, ouvimos os seres irracionais louvando, cantando, louvando o Criador. E nós escolhemos vir nesse dia que o Senhor instituiu para ser adorado. Viemos à tua casa te adorar. Agora a tua palavra está aberta em nossas mãos. Que honra, Senhor, que privilégio. E nós te pedimos humildemente que o teu Espírito abra a nossa mente, ilumine a nossa mente, Senhor, com o entendimento do céu, para que nós possamos entender e viver a verdade que está diante de nossos olhos, em nome de Jesus, amém. A armadura de Deus, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, amém. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amém. Então, irmãos, nós já pertinho aqui do final da carta de Efésios, existe essa seção aqui que trata da luta do cristão aqui nesse mundo, a luta que nós enfrentamos nesse mundo, enquanto nós aguardamos o retorno de Cristo, certo? E esse texto nos revela que o verdadeiro inimigo de cada um de nós é aquele que está por trás das pessoas que querem nos
em si. A pessoa apenas está sendo usada por Satanás. A nossa luta é contra as forças do mal, é contra os demônios, é contra Satanás e sua hoste demoníaca que nos tenta a desobedecer a Deus todos os dias. A nossa luta é contra o mal. E nós sabemos que sem nos revestir de Deus, nós somos incapazes de vencer, porque nós somos fracos, né? Então, nossa batalha e nossa força para vencer essa batalha deve vir de Deus, deve vir do alto. E nessa luta, a boa notícia é que eu e você podemos ficar firmes e podemos ser vencedores, amém? Amém. Inclusive o apóstolo Paulo diz que nós podemos ser mais que vencedores. Então, irmãos, o segredo é usar toda a armadura provida por Deus, toda, sem deixar uma coisa fora. Vocês já perceberam que quando nós saímos para trabalhar, as pessoas que trabalham fora, por exemplo, o irmão Isaías, o irmão Kennedy, o irmão Edson, né, Joelza, que trabalham fora, quando a gente sai de casa, que a gente está lá na esquina e lembra que esqueceu uma coisa que é necessário lá, a gente volta para buscar, porque sem ela não era possível desenvolver o nosso trabalho, né, irmão? O irmão Kennedy aí, se esqueceu uma ferramenta que você vai precisar lá, você tem que voltar para buscar, né, Isaías? E Edson também, né? Joelza. Então, quem trabalha lá na cozinha, tem algumas coisas importantes, o avental, a roupa está branquinha, as botas que é preciso usar, tem que voltar para buscar, né? Então, imagina numa guerra, nós estamos numa guerra espiritual, e nós estamos estudando na lição da escola sabatina, um grande conflito entre a terra e o céu, entre Satanás e sua hoste de demônios, e Jesus e o seu amor. Jesus, os anjos do céu, o seu amor para conosco. É uma guerra. Ambos estão lutando pela mente humana, pelo domínio da mente humana. Por quê? Porque é a mente que comanda o corpo, né? Nós vimos isso em uma das meditações matinais, que gentilmente o pastor Fernando grava e coloca no grupo da igreja, coloca até para alguns irmãos, né? Está lá a meditação e falou sobre isso num dos dias dessa semana. Então, enquanto escrevia essa carta aos irmãos de Éfeso, Paulo estava preso e ao seu lado ele tinha um soldado romano vigiando ali a sua cela. E ao olhar para ali a armadura, todas as armas que Roma dispunha para os seus guerreiros, Paulo fez essa alegoria, essa comparação com as armas espirituais que Deus fornece a cada um de nós, que somos guerreiros da sua hoste, que um dia seremos vencedores, porque Cristo já venceu essa guerra. Amém, irmãos? Deus seja louvado. A ordem que as peças aparecem ali em Efésios 6 é a mesma ordem que o soldado vestia. Certamente ali ele conversava com o soldado, porque ele passava às vezes até ano inteiro preso. Ele conversava com o soldado e ele fica sabendo do soldado qual eram as primeiras coisas que ele vestia, quais que ele colocava depois. E assim ele pensou, ele disse: Deus também nos dá armas especiais para que nós sejamos vencedores na guerra contra o mal. A primeira coisa que Paulo cita é o cinto, cingivos, né? É o cinto, colocar o cinto. Hoje em dia, já praticamente 2000 anos depois, nós usamos o cinto como a última coisa. Quem vai usar um cinto é a última coisa que coloca na roupa. Só que para o soldado romano o cinto era a primeira coisa, porque o cinto servia para prender as roupas íntimas do soldado ao seu corpo. Como naquele tempo não tinha hoje as roupas íntimas modernas, né? As cuecas modernas com elástico, eles colocavam aquele fraldão e prendiam com o cinto. Então o cinto era bem arrochado aqui no seu corpo. Então qual é a aplicação espiritual para isso? Sem o cinto prendendo a sua roupa de baixo, não tinha como ele colocar a armadura. A armadura ia ficar sem apoio e talvez até ferisse o seu corpo. Então, o cingir-se é uma ação preparatória para uma atividade. Por exemplo, se o cinto se quebra ou se perde, muitas vezes a calça não segura. Não tem nem como você vir com aquela calça para a igreja, não é? Você diz: não posso ir para a igreja com a calça arrumada, porque sem o cinto ela cai. Você não tem como segurar a armadura, a roupa física, né, sem o cinto. Então, cingir-se, colocar o cinto é uma ação preparatória para uma atividade. Nesse caso, uma batalha.
o nosso cinto nós devemos ter a verdade no íntimo. Como o cinto prendia a roupa íntima, cingimos com o cinto da verdade. Ou seja, irmãos, a verdade de Deus, que está na palavra de Deus, que é a verdade, deve estar agarrado no nosso íntimo. Não pode se separar de nós, amém? E só lembrando, a verdade não é uma coisa só, ela é um conjunto, certo? O Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então vamos relembrar. Em Jeremias 10:10 diz que Deus eterno, Ele é verdadeiramente Deus. Em outras versões diz que Ele é a verdade. E diante dele tremem todos os povos da terra. Amém? Em João 14, versículo 6, um versículo conhecidíssimo, Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Em João 16:13, nós vemos que então eu enviarei o Espírito da verdade. Quando vier, pois, o Espírito da verdade, Ele nos guiará a toda a verdade, a todo esse conjunto que forma a verdade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são a verdade. Amém? E em Salmos, em João 17:17, como nós estudamos agora há pouco na lição da escola sabatina, Jesus ora ao Pai e diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus é a verdade. E em Salmo 119:151 está lá dizendo que todos os teus mandamentos são verdade. Amém? Então, irmãos, nós temos que ter esses 5 pilares, 5 pilastras da verdade firmes, fundamentadas em nosso coração. Tem que estar agarrada conosco. Deus o Pai, Deus o Filho, que é Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus, a Bíblia e os 10 mandamentos. Essa verdade deve estar agarrada conosco. Nós não devemos nos separar dela. Amém? Assim como o cinto está prendendo a roupa íntima do soldado. Depois, Paulo cita a couraça. A couraça, como o nome já diz, era uma camisa de couro, parecida com a roupa dos antigos, não sei se hoje ainda se usa, os vaqueiros aqui do Nordeste, para poder buscar ali os animais no meio da caatinga e não se furar nos chiques, usavam roupas de couro. Então a couraça era uma camisa de couro e por cima eles colavam umas placas de metal parecidas com umas escamas de peixe, né? A gente não vê nos filmes, a gente não vê nas ilustrações, os soldados romanos, eles, por baixo daquelas placas de metal que pareciam umas escamas assim, tinham uma roupa de couro para proteger os seus órgãos vitais. Assim como hoje os soldados modernos usam colete à prova de balas. O colete à prova de balas protege aqui o tronco, seu coração, os órgãos internos aqui, né? Protegem para que o soldado não seja atingido mortalmente. Obrigado, irmão. Certo, gente? Então, a nossa couraça é a justiça de Cristo. É ela que nos protege, porque a nossa justiça não serve para nada. O profeta Isaías diz que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Você pega e se desfaz. Então, a justiça de Cristo é a nossa couraça. E também a retidão de caráter e o apego aos mandamentos de Deus. Então, irmãos, devemos cada dia buscar de Deus, pedir a Deus para transformar nosso caráter, para que o nosso caráter seja limpo, seja puro, seja correto, para que nós possamos dar bom testemunho de Deus para as pessoas aí que não conhecem Jesus. Eles possam olhar para nós e dizer: ali é um crente de verdade, ali é uma pessoa de caráter. Pode entregar a Edson que ele leva, porque ele é um homem de caráter, ele não vai pegar o que não é dele. Devemos ter a pureza de caráter e sabemos que só com a ação do Espírito Santo o nosso caráter será transformado, porque cada um de nós deve admitir que tem um caráter manchado pelo pecado. Nós temos gostos que não agradam a Deus, temos preferências que não agradam a Deus, temos ações que quando nós terminamos de fazer, para que eu fiz isso? Não é verdade, irmã? Eu tenho. Mas eu termino de falar: meu Deus, por que eu falo isso? Eu ainda digo isso. Então, Senhor, transforma-nos e nos dá um caráter
apresenta diante do Pai a tua justiça em lugar da nossa justiça, porque nós não temos justiça em nós mesmos. Nós dependemos que a justiça de Cristo nos cubra, nos proteja. Amém? O próximo parte da armadura do soldado é a sandália. Aqui diz que a sandália do soldado romano tinha cravos embaixo para que o soldado não escorregasse durante a batalha. Por quê? Porque se estivesse chovendo, estivesse num terreno ali de lama, né? Muitas vezes hoje em dia tem barros tipo de argila que parece um sabão quando molha, né? Porque o assunto tem muito, massapê, e tem o massapê branco também, tem o massapê preto e tem o massapê branco, né? E realmente desliza tudo, moto, carro, ônibus, escolar, chega vai assim de lado. E a gente desce todo mundo e meu motorista sozinho lá, o ônibus sem ninguém, sabe o motorista? Mesmo assim ele desliza, fica de lado assim, ó, deslizando. Então imagina numa guerra, começa a chover, eles não podem parar a guerra, está lutando, aí o soldado desliza e cai, o inimigo vai e mata na hora. Então, para que o soldado não deslizasse, as suas sandálias, que eram sandálias de couro, eles pregavam os cravos para ficar a pontinha para baixo, para que ele não deslizasse e o inimigo não vencesse eles. E hoje em dia, a gente vê que as chuteiras profissionais, dos jogadores profissionais, eles têm cravos, as chuteiras têm cravos também embaixo, para que eles não deslizem no gramado molhado. Porque quando chove, realmente o gramado fica muito molhado, para que ele não deslize e caia, eles também usam a chuteira com os cravos. E qual é o calçado especial que nós devemos usar, irmãos, para nós não deslizarmos e cairmos? Vamos ver? É a preparação do Evangelho da Paz. Nós devemos estar todos os dias com os olhos na palavra de Deus, nos preparando para no momento em que, como o apóstolo Paulo diz, nós sejamos interrogados sobre a razão da esperança que é em nós possamos ter palavras temperadas com sal, palavras assim diz o Senhor, está escrito assim, diz desse jeito na Bíblia, por isso que eu obedeço. Nós devemos estar nos preparando todos os dias com o Evangelho da Paz. Nós devemos ter os pés calçados. Então, assim como nós não devemos sair de casa com um sapato inapropriado para um simples trabalho, imagina para uma guerra. Não devemos botar o pé fora de casa antes de estudar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Porque nós precisamos estar calçados, nem que seja com um texto, nem que seja com um verso, para que nós possamos ir repetindo aquele texto, aquele verso na nossa mente, tentando nos lembrar durante o dia: Senhor, que eu possa esconder a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E se alguém vier precisar de uma palavra, que o Espírito Santo me lembre, para que eu possa dizer: hoje de manhã eu estudei na palavra esse verso, que esse verso lhe fortaleça, lhe conforte, lhe dê luz, aumente a sua fé. E isso é o Evangelho da Paz. Que paz, irmãos? A paz que está descrita em Isaías 53, versículo 6. Lembram? Qual é a paz? A paz que nós precisamos ter com Deus, irmãos. Só Cristo na cruz nos dá essa paz. Pelas suas pisaduras, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Pelo sofrimento que Jesus sofreu, é que nós hoje temos paz com Deus, porque Jesus pagou o preço que a justiça de Deus requer do pecador, o preço da morte eterna. Jesus foi lá e pagou, ele sofreu no meio do seu lugar. E por isso hoje nós temos paz com Deus, porque nós cremos que Jesus já pagou a conta, que está tudo garantido. O céu é para nós, amém? A entrada no céu está paga, a viagem para o céu já está paga. E mais uma vez, eu citando meu amigo lá de Pambaçu, que tem uma agência de viagens, eu acredito que as pessoas passem ali um ano e meio pagando uma viagem, vão para a Grécia, vão para vários países do mundo, visitam vários países. Então a pessoa paga ali muito tempo, às vezes antes da viagem ou depois da viagem, para naquele dia que está marcado viajarem, né? Mas a nossa viagem para o céu, a nossa viagem para morar com Cristo já está paga na cruz do Calvário. Amém? Nenhum de nós precisa se preocupar com pagamento nenhum. E isso nos traz uma paz com Deus e saber que os nossos pecados não mais nos separam de Deus. Nós podemos nos ajoelhar, podemos orar e Deus vai ouvir
porque em nome de Jesus, e é Jesus que está lá, é Jesus que pagou o preço, e é Jesus que ganhou todos os méritos da salvação na cruz. Amém? Amém. Então, irmãos, o nosso calçado que nos dá firmeza é o Evangelho da paz. Ou seja, você está afastado de Deus, você está longe, está se sentindo indigno, está se sentindo sujo. O Evangelho traz você para Cristo e você vai ter paz com Deus. Você vai poder orar a Deus e saber que Deus está lhe ouvindo. Nós devemos levar esse Evangelho da paz às pessoas. E o escudo, né? A gente vê nos filmes os escudos bem grandes, eles faziam de várias camadas de couro para ficar bem duro, para poder se defender das flechadas, das lanças, das espadas do inimigo. O escudo era segurado enquanto a espada nessa mão, o escudo embraçando, aqui na minha versão diz embraçando, ou seja, com o braço ali fincado no escudo, que diz o que no texto? Pelo qual nós podemos desviar-nos das setas inflamadas do maligno. Amém? Como eram as flechas que os soldados atiravam nas guerras antigas? As flechas eram atiradas pelos flecheiros que ficavam atrás dos soldados que iam com as lanças e com as espadas, e os flecheiros atiravam, e muitas vezes eles molhavam a ponta daquela flecha no veneno. Então, se pegasse ali no corpo do soldado, como naquele tempo não tinham os soros, né, que hoje tem as vacinas, os remédios, os tratamentos, se o soldado fosse ferido por uma flechada daquela, consequentemente, sei lá, horas depois ou dias depois, o soldado acabava morrendo, porque aquele veneno ia para a corrente sanguínea e não tinha o que fazer. Ele ia amolecendo até morrer. E outras vezes, essas flechas, elas eram embebidas, a ponta daquela setazinha era embebida num pano e molhada no azeite quente pegando fogo. Eles colocavam fogo no azeite, num tamborzão lá, e cada flecheiro, antes de atirar a flecha, colocava lá, a flecha pegava fogo. E a flecha ia já com fogo na ponta. Então, onde pegava, já pegava fogo ali, já incendiava tudo. E nós podemos nos lembrar de cenas de filmes em que nós vemos isso. Então, irmãos, quais são as setas inflamadas do inimigo que vem, do maligno que vem para nos derrubar? Às vezes, por incrível que pareça, como se diz no popular, uma minhoca que surge na nossa cabeça. Eu acho que Joelza hoje não sorriu para mim na igreja, ela está com raiva de mim. Irmão, pode ser um problema que ela está tendo na vida dela. Não tem nada a ver com você. Às vezes ela nem viu você na igreja, está tão concentrada que não viu. Às vezes é uma coisa que a gente inventa na cabeça da gente. Não, ela hoje não apertou minha mão. Obrigada, você aperta a mão de todo mundo, não deu tempo, ela não quis tirar a reverência, ela não quis atrapalhar, você estava lendo a Bíblia. Né? Às vezes surge coisa na cabeça da gente que a gente aí começa a criar uma grande, não vou mais falar com o Ricardo, não, que Ricardo não quis sentar perto de mim. Sim, hoje ele quer se concentrar mais, por isso sentou sozinho, para não conversar com ninguém. E muitas vezes são fofocas, são picuinhas, são coisas que surgem, às vezes a pessoa vê uma coisa, acha outra, aí já vai dizer sem ter certeza, e nós temos que nos fortalecer na fé, porque esse escudo, irmãos, com o qual nós podemos nos desviar dos dados inflamados do inimigo, é o escudo da fé. Amém? Eu estou na igreja não por causa de pessoas, mas por causa de Cristo que morreu por mim. Amém. Eu estou na igreja não é por causa de Marlúcia, eu estou feliz porque a irmã Marlúcia está na igreja. Mas se a irmã Marlúcia não quiser mais falar comigo, eu vou pedir perdão a ela. Se ela continuar coração duro, eu quero ir para o céu. Gostaria muito que ela fosse comigo, mas se ela não me perdoar, eu já pedi perdão. Então, irmãos, não vamos deixar as setas inflamadas do maligno nos atingir. Vamos fixar os olhos na palavra de Deus, porque como é que a fé cresce? Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Aí você diz, por que a Bíblia não diz vem pelo ler? Irmãos, na época que a Bíblia foi escrita, na época que Jesus viveu aqui, os estudiosos dizem que 97% da população mundial era analfabeta. Inclusive, quem sabe alguns discípulos de Jesus fossem até analfabetos, porque eles eram pescadores. E os livros que escreveram, eram eles ditando e alguém escrevendo. Entendeu? Mateus não era porque ele era cobrador de impostos. Judas não era porque ele era tipo um contador, ele era um tesoureiro, certo?
Deus. Ainda mais que os originais mostram que a palavra ouvir nos originais da Bíblia tem um sentido muito maior que simplesmente escutar. Ouvir é também a disposição de obedecer. Igual a gente diz, escuta o que sua mãe diz. Aí não está dizendo obedeça o que sua mãe diz? Nós não dizemos, né? Jefferson, escuta o que Joelson diz. A gente não está simplesmente para e escuta. A gente está dizendo obedeça o que sua mãe diz. Amém, irmãos? Então a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então ouvir é também a disposição de obedecer. Senhor, eu vou buscar a tua palavra, mas eu quero obedecer. Me dê forças para obedecer. Então isso vai fortalecendo a nossa fé. Senhor, eu vou tomar essa decisão porque é o que o Senhor quer. Eu não sei o que vai ser no dia de amanhã, mas eu vou te obedecer. Nem que eu fique sem emprego. E o Senhor proverá. Eu creio que o Senhor me promete que o Senhor há de me prover. Como eu vou me sustentar. E aí sim, a sua fé cresce. Porque você vê milagres acontecendo na sua vida. E aí você vai se importar se a Eliane olhou para você, se Rutinha não lhe cumprimentou. Você não vai se importar. Você vou orar pela irmã, talvez ela esteja com problema. E aquela oração vai acabar ajudando sua irmã a se fortalecer. Irmãos, quando alguém ora por a gente sente. Tem semanas que eu tenho certeza que mamãe está de joelho orando por mim. Senhor, pedi, Senhor, eu chego e digo, mamãe, você está orando por mim? Não está essa semana? Eu estou. Eu senti lá na escola. Aconteceram milagres lá na escola que eu tenho certeza que é intercessão sua, você está orando por mim. Porque eu preciso de milagre, viu? Eu preciso de milagre na escola. Eu preciso de muitos milagres. Na minha vida pessoal, mas no meu trabalho, principalmente. E quando você ora, você está ajudando o irmão. Uma simples oração você pode ajudar o irmão. Senhor, ajuda o irmão Kennedy nas suas dificuldades físicas, nas suas dificuldades espirituais, fortalece ele, cuida dele. Mesmo que ele não saiba, você vai sentir ele cada dia chegando mais cedo, cada dia assim, olha aí, tão bonitinho, arrumado, de sapato, com a roupa social. Viu, irmão? Com licença, irmão Marlon, o irmão Kennedy está muito bonito, muito elegante. Como é bom o irmão vir para a igreja elegante no sábado, mostrando para Deus, Senhor, o meu melhor é do Senhor, o meu melhor é para o Senhor. Não nos dá alegria? Se nos dá alegria, muito mais ao coração de Deus. Quando o irmão coloca a sua melhor roupa para vir adorar a Deus no sábado. Então, irmãos, vamos orar mais uns pelos outros. Viu? Porque isso também vai nos proteger. Então, irmãos, o escudo é a fé. E a fé é aumentada pelo estudo da palavra de Deus. Ouvir e obedecer. E ainda mencionado o capacete da salvação. Indicando que é necessário nós meditarmos e crermos na salvação. Reafirmar nossa fé na nossa salvação em Cristo todos os dias. Né? Eu agora usei o capacete ali para ir ao banheiro, porque eu não queria molhar meu cabelo, que está caindo uma chuvinha. E quando nós pilotamos, nós devemos usar o capacete, porque quantas vezes somos salvos da morte por causa do capacete, né, irmão Kennedy? Quantas vezes o capacete pode nos livrar de um trauma e de nós ficarmos ajeitando em cima de uma cama, porque é a cabeça que move o corpo. Então, irmãos, o que nos protege desse mundo, principalmente é o capacete da salvação aqui, ó. Que mais uma vez é afirmado pela palavra, é a oração. A gente só deve sair de casa com o capacete da salvação aqui. Senhor, que hoje, se o meu capacete físico se quebrar e eu morrer, eu posso estar salvo em Cristo. Eu posso ter certeza que o Senhor pagou meus pecados e que eu sou salvo em Jesus. Amém? Amém. O capacete é a fé, é ter certeza, é meditar na salvação grande. Ninguém compra a salvação, irmãos. A salvação é um presente enorme. E nós não podemos comprar. Ela foi nos dada gratuitamente em Cristo Jesus. Ela deve nos proteger. Temos que ter confiança nisso. E tem mais, irmãos. Olha. Acabaram agora a exame do soldado romano, mas nós do soldado de Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo ainda cita a oração, aqui a súplica, né? Ele acrescenta mais a oração e a vigilância. Nós devemos orar e vigiar. Davi prepara aí, trabalhar e orar. Certo? Então, irmãos, nós devemos orar, como eu acabei de dizer, e vigiar. Não vigiar a vida de Lucas, vigiar a minha vida. Senhor, será que hoje a minha vida agradou o Senhor? Será que o que eu fiz hoje agradou o Senhor? Eu gosto muito de um hino, eu amo todos os hinos do Inário, mas eu gosto muito de um hino chamado Prece Vespertina. E eu corri no Inário Novo para ver se não tinha
a semana nos impõe. Então, irmãos, hoje, amanhã e depois, cada dia na nossa vida, nós temos a nossa batalha contra o mal. Cada um de nós tem a sua batalha pessoal contra o mal. Então, nós devemos usar os recursos que Deus nos deu para que nós sejamos vencedores a cada dia.